Capítulo 3. Os homens refugiam-se nas suas cavernas e as mulheres conversam. Uma das diferenças mais significativas entre homens e mulheres é a forma como lidam com o stress. Os homens ficam cada vez mais concentrados e fechados, enquanto as mulheres ficam cada vez mais indefesas e emocionalmente envolvidas. Nestas alturas, homens e mulheres precisam de coisas diferentes para se sentirem bem. Ele sente-se melhor se resolver problemas, ela sente-se melhor se falar sobre os problemas. Não compreender nem aceitar estas diferenças cria uma fricção desnecessária nos nossos relacionamentos. Vejamos um exemplo comum. Quando Tom chega à casa, quer relaxar e descontrair enquanto lê o jornal. Está preocupado com alguns problemas que não conseguiu resolver durante o dia e sente-se aliviado quando deixa de pensar neles. A mulher, Mary, também quer relaxar depois de um dia esgotante. Contudo, o que ela quer fazer para se sentir mais aliviada é conversar sobre os problemas com que lidou durante o dia. A tensão que vai aumentando lentamente entre eles transforma-se gradualmente em ressentimento. Secretamente, o Tom acha que a Mary fala demais. Ela, por sua vez, sente-se ignorada. Se não compreenderem as suas diferenças, continuarão a afastar-se cada vez mais um do outro. É possível que se identifique com esta situação, porque esta é apenas uma das muitas situações em que homens e mulheres não se entendem. O problema não é exclusivo do Tom e da Mary. Está presente em quase todos os relacionamentos. A solução do problema do Tom e da Mary não depende do amor que sentem um pelo outro, mas antes da compreensão que têm do sexo oposto. Sem saber que as mulheres precisam de falar sobre os problemas para se sentirem melhor, o Tom continuaria a achar que a Mary falava demais e simplesmente resistiria a ouvi-la. Sem saber que o Tom estava a ler as notícias para se sentir melhor, a Mary sentir-se ignorada e menosprezada. Insistiria com o Tom para que conversasse com ela, apesar de ele claramente não querer. Estas duas diferenças podem ser resolvidas se compreendermos como homens e mulheres lidam com o stress. Vamos observar novamente a vida em Marte e em Vênus e recolher algumas ideias sobre homens e mulheres. Lidar com o stress em Marte e em Vênus. Quando um marciano se irrita, nunca fala sobre o que está a irritá-lo. Nunca se atreveria a importunar outro marciano com o seu problema, a menos que a ajuda do amigo fosse imprescindível à sua resolução. Em vez disso, cala-se e refugia-se na sua caverna para pensar sobre a questão, remoendo até encontrar uma solução. Quando a encontra, sente-se muito melhor e então sai da sua caverna. Quando não consegue encontrar uma solução, dedique-se a qualquer atividade que o faça esquecer os problemas, como ler as notícias ou jogar um jogo. Ao desligar a mente dos problemas do dia, começa lentamente a relaxar. Se o problema for realmente grande, trate-se de distrair com algo ainda mais desafiante, como fazer uma corrida de carros, entrar num concurso ou escalar uma montanha. Quando uma venusiana se irrita ou enerva com algum problema do dia a dia, para encontrar alívio, procura alguém em quem confia para poder conversar pormenorizadamente sobre o que aconteceu. Quando as venusianas partilham os sentimentos que estão a oprimir, sentem-se imediatamente melhor e é este o método venusiano. Em Vênus, partilhar os problemas com outra pessoa é, aliás, considerado um sinal de amor e confiança, não um transtorno. As venusianas não se envergonham de terem problemas. Os egos delas não se alimentam do facto de parecerem competentes, mas sim da criação de laços fortes e profundos. Partilham abertamente sentimentos de fragilidade, confusão, desespero e cansaço. Uma venusiana sente-se bem quando tem boas amigas com quem desabafar sentimentos e problemas. Um marciano sente-se bem quando consegue resolver sozinho os seus problemas na sua caverna. Estes segredos de como uns e outros conseguem sentir-se bem ainda hoje se aplicam. O alívio da caverna. Quando um homem está preocupado ou tenso, retira-se para a caverna que tem dentro da sua mente e concentra-se na resolução de um problema. Geralmente, escolhe o problema mais urgente ou mais difícil de resolver e foca-se de tal maneira na sua resolução que se esquece temporariamente de tudo o resto. Outros problemas ou responsabilidades desaparecem do seu ângulo de visão. Nestas alturas, o homem torna-se cada vez mais distante, esquecido, indiferente e preocupado. Por exemplo, se tentar ter uma conversa com ele em casa, vai-lhe parecer que só 5% da sua mente estão disponíveis para o relacionamento, enquanto os outros 95% continuam no trabalho.
A sua consciência não está plenamente presente, porque continua a remoer acerca do problema na esperança de o resolver. Quanto mais tenso estiver, mais agarrado ficará ao problema. Nestes momentos, o homem é incapaz de dar a uma mulher a atenção e o carinho que ela está acostumada a receber e que certamente merece. Está preocupado e é incapaz de se libertar dessa preocupação. Contudo, se conseguir descobrir uma solução, sentir-se-á instantaneamente melhor e, então, sairá da caverna. De repente, está novamente disponível para a relação. Porém, se não conseguir encontrar uma solução para o problema, continuará preso na caverna. Para se conseguir libertar, vai deixar-se atrair por pequenos problemas, cuja solução esteja ao seu alcance, como ler as notícias, ver televisão, conduzir, fazer exercício físico, assistir a um jogo de futebol, jogar basquetebol e por aí fora. Qualquer atividade desafiante que exija apenas 5% da sua mente poderá ajudá-la a esquecer os problemas e a sair da caverna. Depois, no dia seguinte, poderá redirecionar a sua atenção para o problema de ontem com mais sucesso. Analisemos mais pormenorizadamente alguns exemplos. O Jim costuma ler o jornal para se abstrair dos problemas. Quando o faz, não se sente pressionado pelos problemas do dia. Com os 5% da sua mente que não estão focados nos problemas do trabalho, começa a formar opiniões e a descobrir soluções para os problemas do mundo. À medida que se envolve cada vez mais com os problemas das notícias, abstrai-se dos seus. Assim, faz a transição entre estar concentrado nos problemas de trabalho e estar concentrado nos diversos problemas do mundo, pelos quais não é diretamente responsável. Este processo liberta-lhe a mente dos problemas do trabalho para que se possa concentrar novamente na mulher e na família. O Tom decide ver um jogo de futebol para aliviar o stress e relaxar. Assim, deixa de tentar resolver os próprios problemas para resolver os problemas da sua equipa favorita. Ao assistir ao jogo, consegue sentir que resolveu indiretamente um problema em cada jogada. Quando a sua equipa marca golo ou ganha, ele desfruta da sensação de sucesso. Se a equipa perder, sofre a perda como se fosse sua. No entanto, em ambos os casos, a mente liberta-se das garras dos problemas reais. Para o Tom e muitos outros homens, é inevitável a libertação de tensão que ocorre no fim de qualquer evento esportivo, noticioso ou filme, proporciona-lhe um alívio da tensão que está a sentir na vida. A reação das mulheres à caverna. Quando um homem se enfia na caverna, não consegue dar à mulher a atenção que ela merece. Para ela, é difícil aceitar o comportamento dele nestas alturas, porque não sabe como ele está tenso. Se ele chegasse a casa e falasse sobre os seus problemas, então ela seria mais compreensiva. Em vez disso, ele não fala sobre o que o incomoda e ela sente que está a ser ignorada. Percebe que ele está preocupado com alguma coisa, mas assume, erradamente, que ele não quer saber dela porque não conversa com ela. Geralmente, as mulheres não compreendem a forma como os marcianos lidam com o stress. Esperam que eles se abram e conversem sobre os problemas, como as venusianas. Quando o homem se refugia na sua caverna, a mulher sente-se magoada por ele não se abrir com ela, por preferir ver as notícias ou jogar basquetebol e ignorá-la. Esperar por um homem que está enfiado na sua caverna se abra instantaneamente ou se mostre sensível e carinhoso é tão irreal como esperar que uma mulher zangada se acalme imediatamente e tenha um discurso coerente. É um erro esperar que um homem seja sempre capaz de lidar com os seus sentimentos, tal como é um erro esperar que os sentimentos de uma mulher sejam sempre racionais e lógicos. Quando os marcianos se retiram para as suas cavernas, tendem a esquecer que os amigos também podem estar com problemas. Há um instinto que assume o comando e lhes diz que antes de cuidarem de quem quer que seja, devem primeiro cuidar de si mesmos. Quando uma mulher vê um homem reagir desta maneira, sente-se magoada. É provável que lhe peça ajuda com um tom exigente, como se tivesse de lutar pelos seus direitos com este homem, indiferente aos problemas dela. Se a mulher se lembrar de que os homens são de Marte, pode interpretar corretamente a reação dele ao stress como um mecanismo de defesa e não como uma demonstração daquilo que ele sente por ela. E, nessa altura, pode tentar cooperar com ele para conseguir o que quer, em vez de se virar contra ele. Por outro lado, os homens têm pouca consciência de como se tornam distantes quando estão na caverna. Se um dia reconhecer que o facto de se retirar para a sua caverna produz um efeito negativo na mulher, será mais compreensivo quando ela se sentir desprezada e posta de parte. Ter presente que as mulheres são de Vênus ajuda-o a ser mais compreensivo e a ter mais respeito pelas reações e pelos sentimentos delas.
Sem compreender a validade das reações da mulher, o homem geralmente defende-se e a discussão é inevitável. Aqui ficam 5 mal-entendidos bastante comuns. 1. Quando a mulher diz, não me ouves, ele responde, não ouço. Se quiseres, repete tudo o que acabaste de dizer. Quando o homem se refugia na caverna, consegue registar tudo o que a mulher está a dizer com os 5% da mente que tem disponíveis. A justificação dele é que se está a ouvir com esses 5%, então está a ouvir. Contudo, o que ela quer é a sua atenção plena. 2. Quando ela diz, sinto que não estás aqui, ele diz, o que queres dizer com isso? É claro que estou aqui, não me vês? O homem argumenta que se o corpo dele está presente, então ela não o pode acusar de estar ausente. Porém, embora o corpo dele esteja ali, ela não o sente totalmente presente e é isso que ela quer dizer. 3. Quando ela diz, não gostas de mim, ele retorque, é claro que gosto, porque é que achas que estou a tentar resolver este problema? O homem acha que, como está a tentar resolver um problema que irá beneficiá-la, ela deveria saber que ele se preocupa. No entanto, ela precisa de sentir a atenção e o carinho dele de uma forma direta e é isso que está a pedir. Quando a mulher diz, sinto que não sou importante para ti, ele responde, isso é ridículo, claro que és importante. O homem considera ilegítima a insegurança da mulher porque está a resolver problemas também para o bem dela. Não se percebe de que quando se concentra num problema e ignora os problemas dela, qualquer mulher teria a mesma reação e se aborreceria com a sua atitude por se sentir pouco importante para ele. 5. Quando ela diz, tu não tens sentimentos, só olhas para o teu umbigo, ele reage. O que isso tem de mal? Como esperas que eu resolva este problema se não fizer isso? O homem argumenta que ela está a ser demasiado crítica e exigente porque ele está a fazer algo essencial para poder resolver os problemas, sendo que ela não lhe dá o valor que ele merece. Além disso, não considera válidos os sentimentos dela. Geralmente, os homens não se apercebem da extrema rapidez com que passam de um estado carinhoso e terno para uma atitude indiferente e distante. Quando se refugia na sua caverna, o homem está preocupado em resolver problemas e não tem noção de como a sua atitude indiferente pode magoar os outros. Para poderem cooperar mais uns com os outros, homens e mulheres têm de se entender melhor. Quando um homem começa a ignorar a mulher, normalmente ela encara-o como uma ofensa pessoal. Saber que ele está a lidar com o stress à sua maneira é extremamente útil, mas nem sempre ajuda a aliviar a mágoa. Nessas ocasiões, a mulher pode sentir necessidade de falar sobre esses sentimentos. E é nessa altura que o homem deve validar os sentimentos dela. Ela tem de entender que ele tem o direito de falar sobre a forma como se sente ignorada e sem apoio, tal como ele tem o direito de se retirar para a sua caverna e não falar. Se ela não se sentir compreendida, será difícil libertar-se da mágoa. Encontrar alívio na conversa. Quando uma mulher está tensa, sente instintivamente a necessidade de falar sobre o que está a preocupá-la e sobre todos os possíveis problemas que lhe estão associados. Quando começa a falar, não dá prioridade a nenhum problema em particular. Se está aborrecida, então está aborrecida devido a todos eles, sejam grandes ou pequenos. Não está preocupada em encontrar soluções imediatas, mas antes em procurar alívio ao expressar-se e ser compreendida. Enquanto fala aleatoriamente os problemas, a tensão vai diminuindo. Enquanto os homens sob stress tendem a focar-se num só problema e a esquecer os restantes, as mulheres, tendencialmente, divagam e acabam por ficar sobrecarregadas por se focarem em todos ao mesmo tempo. É conversar sobre todos os possíveis problemas sem se focar na resolução propriamente dita que a mulher começa a sentir-se melhor. Ao analisar como se sente ao longo do processo, toma plena consciência daquilo que realmente a preocupa e, subitamente, deixa de se sentir tão sobrecarregada. Para se sentirem melhor, as mulheres falam sobre os problemas passados, problemas futuros, possíveis problemas e até problemas que não têm solução. Quanto mais conversam e analisam, melhor se sentem. É assim que as mulheres funcionam. Esperar o contrário é negar-lhes a sua identidade. Quando uma mulher se sente sobrecarregada, encontra alívio ao conversar detalhadamente sobre os seus diversos problemas, sendo que está a ser ouvida e o stress vai gradualmente desaparecendo. Depois de falar sobre um assunto, faz uma pausa e segue para o próximo. Desta forma, explora todos os seus problemas, preocupações, decepções e frustrações. Estes tópicos não têm de estar numa ordem específica e, normalmente, não se relacionam de forma lógica.
se sente que não está a ser compreendida, é possível que a sua consciência se expanda ainda mais, podendo acabar por ficar preocupada com mais problemas. Tal como um homem que se refugia na sua caverna precisa de pequenos problemas para se distrair, uma mulher que não se sinta ouvida precisa de falar sobre outros problemas menos imediatos para se sentir aliviada. Para se esquecer das suas próprias contrariedades, a mulher pode deixar-se envolver emocionalmente pelas dos outros. E também pode sentir-se mais aliviada depois de conversar com amigos, familiares ou colegas. Quer esteja a falar sobre os seus problemas ou sobre os dos outros, conversar é uma reação natural e saudável das venusianas ao stress. Como os homens reagem quando as mulheres precisam de falar? Quando uma mulher fala sobre os seus problemas, o homem tende a resistir, porque parte do princípio de que ela está a responsabilizá-lo por eles. Quanto maior o número de problemas, mais ele se sente culpado. Não percebe que ela só está a falar para se sentir melhor, não sabe que ela só quer ser ouvida. Os marcianos só falam dos seus problemas por duas razões: para acusarem alguém ou porque precisam de um conselho. Se uma mulher estiver realmente aborrecida, o homem deduz que ela está a acusá-lo. Se ela lhe parecer menos zangada, então parte do princípio de que ela está a pedir um conselho. Se o homem achar que ela quer um conselho, coloca o boné do senhor conserta tudo para resolver os problemas dela. Se achar que ela o está a acusar, então empunha a sua espada para se proteger do ataque. Em ambas as situações, rapidamente se tornará difícil ouvi-la. Se lhe sugerir soluções para os problemas, ela continuará a falar sobre outros problemas. Depois de dar 2 ou 3 soluções, o homem espera que ela se sinta melhor. Isto porque os marcianos se sentem melhor com soluções, desde que as tenham pedido. Como, naturalmente, ela não se sente melhor, o homem considera que as suas soluções foram rejeitadas, logo sente-se desorientado e desconsiderado. Por outro lado, se o homem se sentir atacado, começa a defender-se. Acha que, caso se justifique, ela parará de o acusar. Contudo, quando mais se defende, mais ela se zanga. O homem não percebe que ela não precisa de explicações, só precisa que a entenda e a deixe à vontade para falar de mais problemas. Se for esperto e se limitar a ouvi-la, pouco depois de se ter queixado dele, a mulher mudará de assunto e falará de outros problemas. Os homens também se sentem particularmente frustrados quando uma mulher fala sobre problemas que eles não podem resolver. Por exemplo, quando uma mulher está tensa, pode dizer: "Não me pagam o suficiente no trabalho. A minha tia Lourdes está cada vez mais doente. A nossa casa é demasiado pequena. Esta estação tem estado tão seca. Quando será que vai chover? A nossa conta está quase a descoberto." Uma mulher pode fazer qualquer um dos comentários anteriores para expressar as suas preocupações, decepções e frustrações. Até porque pode saber que não há nada a fazer para resolver os problemas, mas, para se sentir aliviada, precisa de falar sobre eles. Sente-se apoiada se o ouvinte se identificar com os seus sentimentos de frustração e desilusão, mas também pode, inadvertidamente, frustrar o parceiro, a menos que ele entenda que ela só precisa de falar para se sentir melhor. Os homens também ficam impacientes quando as mulheres falam sobre os problemas com demasiados pormenores. Assumem, erradamente, que se a mulher inclui tantos pormenores no seu discurso é porque eles são necessários para que ele encontre uma solução para o problema. Esforça-se para perceber a relevância de cada um deles e fica impaciente. Mais uma vez, não percebe que ela não está à procura de uma solução, mas de carinho e compreensão. Além disso, ouvir é difícil para um homem, porque ele julga que há uma relação e uma ordem lógica quando ela muda aleatoriamente de um problema para outro. Depois de ouvir falar de 3 ou 4 problemas, o homem fica extremamente frustrado e confuso, tentando encontrar o elo de ligação entre esses problemas. Outra razão pela qual um homem pode resistir a ouvir é o facto de estar sempre a tentar perceber qual é a conclusão. Ele não pode começar a formular uma solução até saber qual é o resultado. Quanto mais detalhes ela dá, mais frustrado ele fica enquanto ouve. A sua frustração seria menor se ele se lembrasse que ela tem necessidade de falar sobre os detalhes. Se o homem se lembrar que conversar sobre os detalhes ajuda a mulher a sentir-se melhor, será mais fácil para ele relaxar. Tal como um homem se sente realizado analisando os complexos detalhes da solução de um problema, uma mulher sente-se realizada conversando sobre os detalhes dos problemas. O que a mulher pode fazer para tornar as coisas um pouco mais fáceis para o homem é começar por contar a conclusão da história e só depois passar aos detalhes, para que ele não fique tão ansioso.
As mulheres gostam de criar suspense porque torna a história mais empolgante. Outra mulher apreciaria esse crescendo, mas um homem pode sentir-se rapidamente frustrado. Se o homem não entende a mulher, vai evitar ouvi-la quando ela estiver a falar dos seus problemas. À medida que um homem aprende a satisfazer uma mulher e a apoiá-la emocionalmente, descobre que ouvir não é assim tão difícil. E se a mulher recordar que só quer falar e que ele não precisa de resolver os problemas dela, então conseguirá relaxar e ouvi-la com mais facilidade. Como os marcianos e as venusianas encontram a paz. Os marcianos e as venusianas viviam juntos e em paz porque aprenderam a respeitar as suas diferenças. Os marcianos aprenderam a respeitar que as venusianas precisam de conversar para se sentirem melhor. Mesmo que não tivessem muito a dizer, aprenderam que podiam demonstrar o seu apoio pelo simples facto de as ouvirem. As venusianas aprenderam a respeitar que os marcianos tinham de se afastar para poderem lidar com o stress. A caverna deixou de ser um grande mistério, um motivo de alarme. O que os marcianos aprenderam? Os marcianos perceberam que, mesmo quando se sentiam atacados, acusados ou criticados pelas venusianas, era sol de pouca dura. Elas rapidamente se sentiam melhor, demonstrando gratidão e compreensão. Quando aprenderam a ouvir, descobriram que as venusianas adoravam conversar sobre os seus problemas. Cada marciano encontrou paz de espírito quando finalmente entendeu que a necessidade que uma venusiana tinha de falar sobre os seus problemas não se relacionava com o facto de ele estar, de alguma forma, a falhar. Além disso, todos aprenderam que, quando uma venusiana se sente ouvida, deixa de matutar nos problemas e adota uma atitude muito positiva. Com essa consciência, um marciano é capaz de ouvir sem se sentir responsável pela resolução dos problemas dela. Muitos homens, e até mulheres, tecem juízos de valor sobre a necessidade de falar sobre os problemas porque não percebem até que ponto isso pode ser terapêutico. Nunca viram como uma mulher que se sente ouvida pode subitamente mudar, sentir-se melhor e ter uma atitude positiva. Geralmente, o que testemunharam foi como uma mulher, provavelmente a mãe, que não se sente ouvida, só fala de problemas atrás de problemas. Isso acontece quando as mulheres não se sentem amadas ou ouvidas por um longo período de tempo. O verdadeiro problema é ela não se sentir amada, não é o facto de estar a falar de problemas. Quando os marcianos aprenderam a ouvir, fizeram uma descoberta surpreendente. Começaram a perceber que ouvir uma venusiana a falar sobre os seus problemas poderia ajudá-los a saírem das suas cavernas, tal como acontecia quando viam as notícias na televisão ou liam um jornal. Da mesma forma, à medida que os homens aprendem a ouvir, sem se sentirem culpados ou responsáveis, a escuta torna-se muito mais fácil. Quando um homem se torna proficiente na arte de ouvir, percebe que essa é uma excelente forma de esquecer os seus próprios problemas, assim como de satisfazer a mulher. Mas nos dias em que está realmente preocupado, o homem pode ter de retirar para a sua caverna e só mais tarde sair lentamente para se dedicar a outra distração, como ler as notícias ou ver um jogo de futebol. O que as venusianas aprenderam? As venusianas também encontraram paz de espírito quando finalmente entenderam que o facto de o marciano se retirar para a sua caverna não significa que a amasse menos. Aprenderam a ser mais compreensivas nesses momentos, porque essa retirada estratégica era apenas sinal de que o homem estava a passar por um momento de muito stress. Deixaram de se ofender quando eles se distraíam facilmente. Quando uma venusiana falava e um marciano se distraía, ela educadamente parava de falar, aguardava um instante e esperava que ele notasse. Só depois de voltar a ter a atenção dele é que recomeçava a falar. As venusianas compreenderam que, às vezes, era difícil para os marcianos darem-lhes toda a sua atenção. Mas também descobriram que se eles pedissem um momento de atenção num tom descontraído e compreensivo, eles mostravam-se absolutamente dispostos a focarem-se nelas. Quando os marcianos estavam preocupados com alguma coisa e se retiravam para as suas cavernas, as venusianas também não estavam mal. Aprenderam que, quando isso acontecia, não era hora de ter conversas profundas com eles, mas sim de conversar com as amigas venusianas ou de se divertirem e irem às compras. Diante desta atitude, por parte das venusianas, os marcianos sentiram-se mais amados e respeitados, e começaram a sair das suas cavernas mais depressa.